Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 27 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, principalmente a participar da nossa live de agora a pouco, ou seja, das 19 horas aqui no canal no YouTube, mas precisa se inscrever aqui embaixo desse vídeo, tem a descrição e lá dentro. Inclusive, pegar aqui lá dentro da inscrição, lá dentro do grupo do Telegram, os mapas mentais das últimas lives. Vamos então ao que interessa, lembrando que tem algo muito bom para essa live de hoje, hein? Participe dela lá. Vamos então ao que interessa, vamos falar aqui de Ibovespa, depois eu vou falar do Ibovespa, vou falar de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, VEG 3, ENEV 3, ARZZ 3, CSNA 3, BBDC 4, ELET 3, CIEL 3, VVR 3 e TASA 4. Começando pelo Ibovespa, no pregão de hoje, queda de 0,52%, já chegou a estar em alta superior a 1%, perdeu força, segue a favor da expectativa maior de queda. Tem suporte imediato no gráfico diário 114.730. Semanal lá está fazendo um processo de correção também, caminhando para a média móvel 3 períodos que está em 114.159 e tem um suporte mais abaixo na faixa de 113.770. Por enquanto, tem algum sinal para cima do Ibovespa? Não, não tem. Tem um sinal de fundo? Não, não tem. Então, está no suporte? Tá aqui no suporte, mas ainda não tem um sinal de alta, não tem um sinal de força. O principal sinal de força para mim no Ibovespa é voltar para cima do 118.900. Mini índice, gráfico de 60 minutos. Nós temos aqui uma sinalização bem negativa, dia de bastante volatilidade, ou seja, abriu caindo, chegou a ficar positivo, bateu na zona de resistência, deu pancada para baixo, depois não deu sequência, ou seja, não deu sequência aí a perder mínimas ali dos candles anteriores, pelo contrário, superou essa máxima, deu uma pancada para cima, voltou para cima de um nível interessante de resistência, mas não gerou um sinal tão legal para compra, a não ser que foi de 5 minutos. Olha só o gráfico de 5 minutos, que beleza. Depois desse força aqui, volta para cima. Fundinho ascendente sensacional em cima ali na média. Olha que relação risco-retorno nessa operação. Arriscou isso aqui para buscar isso aqui, ó. Relação risco-retorno no mínimo de 1 para 2, no mínimo. E aí depois, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, não gera entrada, ou seja, para buscar uma nova entrada, que eu falo do gráfico de 5 ou de 10 minutos, que encaixar melhor, passa direto e a partir de agora para o próximo pregão, ou seja, seguindo aqui dentro de um viés mais baixista, eu ficaria, ou seja, antenado para compra, mas se voltar para cima do 116.555. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima do 116.555, se abrir subindo. E para venda, subiu aqui, ó. Abriu subindo, mas bateu aqui, gerou topo descendente, foco em buscar a operação na ponta vendedora. Abriu caindo e ficou aqui um pouco mais lateral e depois fez pivô de baixo, possibilidade de trabalhar na venda. Ou seja, teria que ter mais candles aqui, se for para andar de forma lateral, mais candles corrigindo boa parte desse movimento, para aumentar a chance de ter uma boa relação risco-retorno. Se abrir caindo e passar a proporcionar também topo descendente abaixo desses níveis aqui, esses dois fundos, trabalhem na ponta vendedora de day trade. No dólar, o dia de hoje apresentando aqui alta de 1%, 1,05%, gráfico 60 minutos. Desculpa. Abriu subindo. Vindo para cima daquela região aqui, que era uma região importante, para ficar de olho, vem para cima e passa a manter ali, ó, as mínimas ascendentes, superando as máximas anteriores. Nós tivemos um movimento bom de subida para as operações na ponta compradora. Recua, volta aqui, gera sinalização para cima, próximo de gerar até um pivôzinho de alta, abre subindo, foca em buscar a operação de compra. De que forma? Abriu subindo, compra de fundo ascendente para cima dessa região aqui, uma região pelo menos ali no patamar acima dos 5.416. Esse seria o principal sinal para buscar a operação de compra no dólar, principalmente esse sinal aqui para fundo ascendente. Se ficar aqui enrolado aqui de lado, dá para buscar a operação de pivô de alta. Mas teria que ficar, igual que eu falei no mini índice lá, ficar mais tempo aqui de lado para depois gerar um rompimento aí de tudo para abrir uma compra de rompimento. E para trabalhar na ponta vendedora, o ideal é que ela volte para baixo ali dos 5.397, passa a gerar topo descendente abaixo dessa região, num gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações PTR4 no pregão de hoje, apresentando aqui uma alta de 1,48%, o leilão dela apontando ainda para subir um pouquinho, mas dentro do que eu falei ontem, dentro dessas médias eu prefiro ficar de fora em termos de operação de swing trade, a tendência é de baixa ainda, me interesso mais acima dos 28,20,
porque isso representaria algum sinal de força ali já pelo gráfico semanal de poder gerar um fundo ascendente no gráfico semanal, alinhando um pouco mais a questão das tendências e aumentando a expectativa de subida do preço desse ativo. Enquanto estiver abaixo dessa região aqui, não tenho desculpa, não tenho um interesse tão grande de abrir a operação de compra no papel. Suporte mais relevante para Petros está aqui, ó. É basicamente uma região ali que vai em torno dos 26,66 até os 26,25. Seguindo agora para Vale 3, pregão de hoje, perdeu essa região aqui desses 3 candles de lado, abaixo da média, foi batendo, pancada para baixo. Aumentou a probabilidade que eu já vinha comentando nas últimas análises de vir a fechar esse gap. Ou seja, a gente não tem como ter a certeza, mas é o caminho mais provável. Que aí, a partir daí, você toma algumas ações. Eu vou continuar comprado, eu vou abrir compra aqui, eu vou abrir uma operação de venda, enfim. São as formas. Aqui é o nível de importante suporte. Da alta, você já compra aqui nesse suporte? Não tem um sinal de alta ainda. Então, para swing trade, estou fora, estou aguardando aí um processo dessa correção aqui dos gráficos semanal, ver se estende um pouco mais para baixo para gerar compra de fundo ascendente lá no gráfico semanal. Ou se ela retorna para cima aí dos R$ 93, para cima da média ali, e passa a gerar sinal de alta de novo para cima desse patamar. Por enquanto, nada feito. Ativos que a gente tem posição em aberto. VEG3, que nesse momento está apontando aqui para fechar, está em queda de 0,29, está apontando para perder um pouquinho mais de valor aqui. Ou seja, 1, 2, 3 pregões aqui já tentando subir depois desses 3 de queda. Ponto de poder avaliar ali para um próximo pregão, e eu vou comunicar se eu fizer alguma alteração do stop. O stop está aqui embaixo. Stop está aqui embaixo. Se eu fizer alguma alteração do stop, eu vou colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Tá? Mas eu comunico isso dentro do aplicativo. Para quem estiver lá dentro, está recebendo aí. Ó. Acabou de sair, fechando aí com queda de 0,79%. Puxou um pouco mais para baixo mesmo. Outro ativo que a gente está comprado, que eu não fiz alteração de stop, mantive aqui embaixo, é a Enev 3, que está também permanecendo, tentou voltar para cima da média, mas está permanecendo abaixo. Se tiver mais um pregão aqui não faz sentido eu ficar mudando de stop, porque está muito em cima já. Então, se tiver mais um pregão para cima, aí sim eu vou olhar para cima. Se tiver um pregão para cima, que até agora não fez pregão para cima, eu vou olhar para a questão de mudar o stop para cá, para baixo dessa mínima. Mas, por enquanto, nada alterado aí no papel. Outra ação é Arezzo. Recomendei compra na Arezzo no pregão de hoje. Compra foi recomendada com base em quê? Com base no movimento de força que ela rompeu máximas anteriores, dando uma chance de retomada da sua tendência de alta. E a confirmação dessa tendência de alta seria o pivô de alto, a superação da máxima dessa resistência aqui do 71,14. Ela tem uma zona de resistência importante. Passando aqui os dados dessa entrada dessa ação. Foi entrada ali por volta do 71,04. Tá apontando para um fechamento levemente acima, ainda válida a entrada. 68,63 é o ponto de stop dessa operação. Fica um pouquinho abaixo aqui dessa região. Já poderia colocar abaixo da mínima do fechamento do pregão de ontem, seria bem posicionado. Falei sobre isso até no radar do mercado, ali em 68,99. 74,66 é o objetivo da operação, 3,34%. 3,39% é o tamanho do risco da operação, alocando 15% do capital total nesse ativo. Próxima ação, a CSNA3, uma recomendação também aqui de venda. Ativo saiu aqui do leilão, fechou com queda de 2,73%. O que eu estou tentando pegar? Veio, caiu, gerou uma fraqueza para subir, igual a Vale ali. Perdeu essas mínimas desses 4 candles. Aumentou a chance, na minha opinião, de se ter aqui um movimento de baixa, de poder ter mais uns 2 ou 3 pregões aqui vindo para baixo. Pode ser que ela não faça isso, mas essa é tentar trabalhar a favor da força do momento aqui no gráfico diário, de uma tendência de baixa e de uma correção no gráfico semanal. Então vamos ver se o papel ganha força. Se ganhar força, ela pode vir, inclusive, fechar aqui esse patamar. Passando os dados da venda da CSNA3, venda ali por volta dos 32,14, está em cima do patamar da venda, 32,10. 34,13 o ponto de stop dessa operação, trabalhando ali em cima da volatilidade do ativo. 29,16, isso significa dizer o objetivo da operação. 6,19 é o
0,19% é o tamanho do stop risco. Então, se ela tem um stop maior, um stop grande, eu coloco menos capital no ativo. Vou falar sobre isso na live de hoje. Vai lá que você vai entender mais sobre essa questão da gestão de risco. Algo fundamental no mercado de renda variável. Fundamental. Então as duas operações que foram abertas hoje, uma de compra, uma de venda, e tem duas operações que já estavam abertas, duas de compras que já estavam abertas nos últimos pregões. Falando agora de outros papéis, vamos falar de BBDC4, que no pregão de hoje o papel gerou aqui uma alta de 1,6%. A tendência é qual? A tendência basicamente é uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes. E aí, já entro comprando esse ativo aqui. Eu tinha comentado até em outros papéis, assim, ó, se eu fosse para fazer compra, só se vier aqui para essa região, arriscar contra a tendência, que é um risco maior, eu prefiro trabalhar a favor da tendência. Não vejo entrada ainda. Pode dar certo? Pode chegar aqui e superar essa máxima sem entrar comprando e dar certo? Pode, mas eu prefiro não fazer essa entrada. Operando um pouco mais, com viés mais positivo, com a expectativa maior de subida, o ideal é que ela venha para cima da região ali na faixa dos R$26 e passe a proporcionar sinalizações de alta nessa ação. E para quem está comprado, se houver mais uma sinalização positiva aqui, eu colocaria o stop abaixo dessa mínima, quem está comprado no swing trade. Outra ação é LET3. LET3 terminando aqui o dia com alta aí na faixa de quase 3%, tá? Para sair aqui do leilão de fechamento, acabou de sair 2,89%, 2,9%, quase 3%. A ação está dentro de uma tendência de baixa, bem visível, né, a questão dos topos e fundos descendentes. E agora um sinal de subida. Pelo menos um sinal de mudança da direção do movimento, que era de baixo, para se ter um movimento de alta. Se superar a máxima de hoje a partir de amanhã, que está localizada em 28,76, reforça um pouco mais a chance de ter algo mais para cima. E quais são os pontos de desafio para esse papel, para quem resolveu comprar essa ação contra a tendência? Aqui, ó, essa região aqui de fundos anteriores, uma região ali por volta dos 30,87, 31,06, enfim, esse patamar aí em torno dos R$31, arredondando 31 pila, zona de resistência, a resistência imediata está aqui, na faixa dos 29,02 e depois seguido de 30,24. Eu poderia até falar um pouquinho mais abaixo aqui, pegando pelo gráfico semanal, dá para falar. Aqui o gráfico semanal, dá para falar sobre esse fundo aqui, que é um desafio do papel. Abriu lá embaixo. Seria importante ficar acima dessa região aqui dos 29,67. Então, um papel que se eu tivesse comprado não exigiria muito para cima. Colocaria o stop aqui e estando de fora, que é o meu caso, vou ficar de olho nessa ação para abrir a operação mais na ponta vendedora, topo descendente após uma devida correção no preço ou no tempo. Próxima ação, Cielo, destaque aí no dia em alta forte de 13,35%. Conseguiu sair dessa bagunça, olha o tamanho dessa lateralização. Então, nesse caso aqui da Cielo, se olharmos para o gráfico semanal, dá para perceber o quê? Que ela gerou um pivôzinho de alta. Ainda não vejo como algo tão relevante, ou seja, dentro do cenário como um todo, mensal, diário, semanal. Então, não seria um ativo que eu entraria comprando aqui com o stop aqui embaixo. Eu ficaria mais interessado, que eu venho falando, de buscar entrada nesse ativo de fundo ascendente, legal se for até acima já dos R$4, mas aceitável se o fundo ascendente for para cima no patamar de 3,93. Quais são os próximos desafios dessa ação? Tem um ali na faixa de R$4,21 e o próximo lá na casa de R$4,57. Desafios em termos de resistência. Aqui no diário está até na faixa dos R$4,38. Tem essa região aqui, ó, e tem essa região aqui. Então são os desafios aí mais próximos dessa ação. Na faixa dos 4,21, aqui é a região dos 4,20, 4,21, está aqui. E depois aqui 4,38 e mais acima disso seria lá pelo semanal na faixa dos 4,57. Próximo ativo, vou falar de Via Varejo, VVR3, que pregão de hoje já perdeu a mínima pregão anterior, queda aí de 2,41%, a ação continua dentro da sua tendência de baixa. Para mim, enfim, não vejo entrada. Para quem está comprado, que está com stop aqui, pode até trabalhar com stop aqui abaixo dessa mínima. Seria uma das possibilidades de antecipar a questão do stop. Enfim, o stop mais bem posicionado abaixo dessa mínima aqui em 13,87.
Lembrando, segue em tendência de baixa, no curto prazo, não gerando possibilidade de abrir a operação de compra ali pelo gráfico semanal nem pelo gráfico mensal ainda. Apesar da tendência de alta de longo prazo, que é diferente a questão da tendência e dos movimentos. Abordei esse assunto na live de ontem. TASA 4. Para quem resolveu abrir compra nesse ativo que vinha numa tendênciazinha de alta aqui, ó. Aqui acionou stop hoje, ó, gerou stop da operação. Quem abriu compra aqui, e até tinham perguntado no radar do mercado, assim, ó, cara, aqui eu não me interesso muito não. Desculpa. Não me interesso muito não, porque perdeu essa mínima. Não, em vez de romper tudo aqui, parou na resistência, volta, já perde a mínima desse esquina aqui, não gostei muito não. Enfim, aí não recomendei a entrada, a ação perdeu essa mínima aqui, enfim, stop da operação. Aumentou a probabilidade de se ter algo para baixo. Ó. Aumentou a probabilidade, não é a certeza do que vai acontecer, mas existe um risco, porque assim, inclusive pelo gráfico semanal, ela perdeu a mínima da semana anterior, o que também traz a possibilidade de se ter um movimento de correção, um movimento lateral ou de baixa. Então você tem essa sinalização. Se eu pego um gráfico de 80 dias nesse papel, me chama a atenção isso aqui, ó. Como ela chegou aqui em um patamar muito relevante de resistência. Então, baseado num prazo longo, a chance de um prazo mais curto começar a ficar meio travado, meio com dificuldade de superar essa região aqui em torno dos R$ 17,60. Com base nisso, você toma algumas decisões relacionadas justamente, não vou entrar comprando aqui, está muito em cima dessa zona de resistência, vou aguardar uma correção um pouquinho maior. É isso. Então, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento e nos encontramos daqui a pouco, basicamente daqui a uns 40 minutos. A gente está junto novamente aqui no meu canal no YouTube e você pode se inscrever aí na descrição desse vídeo para a live de logo mais. Grande abraço e até amanhã. Até daqui a pouco.